Você sempre empreendeu? Ou essa foi a sua primeira experiência em empreender? Então, sempre empreendi. Na verdade, eu trabalhei uma vez só, com CLT, numa empresa de tecidos. Mas, assim, meu marido também trabalhou, acho que uma vez também só, CLT. Mas, desde quando eu trabalhava, eu já tentava, né, queria alguma coisa, assim, de empresa. Tinha o empreender no sangue, né? A mentalidade, né? Na verdade, minhas amigas da escola, né, que até hoje eu tenho um contato, elas brincam, né? Nossa, tava na cara que um dia isso ia acontecer, né? Porque eu fiz uma feira cultural uma vez e vocês não estão entendendo. Eu fiz um evento, assim, né? Chamei atenção, tanto que uma agência que tava na escola até veio falar comigo, falou assim, não, vai lá, você tem muito talento e tal. Eu falei, eu estudando ainda, né? Um estudante. E desde aquela época eu já tinha essa coisa de querer, sabe, assim, de ser criativa, de gostar, mas nunca imaginava, tá? Porque uma das minhas pretensões de faculdade era medicina. Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Bem que eu tenho um pezinho ali, viu? Hoje meus funcionários falaram, mas você vai lá por causa da MUG? Aí falaram assim, claro, né? Aí a minha funcionária falou assim, mas é porque ela é toda natureba, gosta de coisa de saúde, de coisa de medicina. Eu falei, não, ainda não. Mas assim, eu gosto. Mas sempre tive, assim, meu marido, então, nem se fala. Se vocês acham que eu sou empreendedora, vocês não têm noção dele, assim. A nossa mente não para. Não para, assim, é uma coisa, assim, surreal. É absurdo, assim, todo mundo sabe disso. Onde a gente vai? A gente vai num café, que a gente gosta muito, né? Acho que você vê, né? Meus stories. A gente é conhecido como Casal do Café. A gente vai, se a gente chega num café que... o acompanhamento do café é uma colherzinha... só com um pouquinho de chocolate em cima, a gente fala... Nossa, eles deveriam mudar isso, né? Porque isso ia atrair o cliente. Chega até a ser louco, Que assim. legal. Porque a nossa mente sempre tá Vocês voltada... vivem isso mesmo. Mas antes da MUG, né? Puxando aqui bem essa hora que você falou, a gente tinha empresa de festas. Você sabia disso? Não. A gente tinha empresa de Que festas. legal. Eu tinha a Lovissa, que era de festas, que querendo ou não... ainda existe uma Lovissa na MUG, né? Eu brinco, porque essa coisa de personagem... Hoje a gente tem, né, até uma parte na MUG que cuida da parte de festas, de lembrancinha, laços de lembrancinha, o acessório que a aniversariante vai usar. Então, tem esse mundo lúdico na MUG, né? E o Gui, como ele tinha uma empresa de acessórios, eu brinco que a gente juntou esses dois mundos, né? Sim. O mundo de festas e o mundo de acessórios, que era masculino, e falou, não, ó, vamos juntar essas duas coisas e fazer uma empresa. E foi isso que legal. aconteceu, né? Muito legal. Então, ele te ajudou aí nessa caminhada inicial de empreender? Ele te incentivou? Ele te... Então, na verdade, tem um porém aí também, tá? Que é uma coisa super interessante que vai ficar gravado aqui pra muita gente saber, que talvez muita gente não saiba. A gente já tava tentando muitas coisas. A gente tava numa época difícil, assim, da vida, né? Eu tinha empresa de festas, e festas é aquele negócio. Vocês sabem, assim, né? Que qualquer evento que a gente faça, a gente acha que a gente vai gastar um tanto. Sim. Nunca é. A gente gasta muito mais. Imagina fazer isso para um cliente. Então, assim, eu sou muito dedicada naquilo que eu faço. Eu não gosto de fazer o básico, né? Percebe, né? Que eu não gosto do básico. E aí, quando eu ia fazer uma festa de um cliente, eu passava um tal orçamento. E aí, na hora de fazer, eu gastava muito. Então, não era algo que, pra mim, era bom. Eu sempre, no final, não tinha muito lucro, né? Então, a gente tava numa fase difícil, né? Foi bem quando eu tive o Lorenzo, né? Por isso que tem tudo a ver com a MUG. O Lorenzo nasceu numa fase difícil, né? E aí eu falei assim, não aguento mais isso, né? Tipo, de ficar trabalhando pra no final não sobrar nada. E fazer festa é exaustivo. Se você faz uma festa pra sua filha, Sim. pra sua filha... Qualquer evento Qualquer faz, né? é cansativo, Sim. né? E eu não aguentava mais, né? E aí, já tava também um pouco difícil a parte dele também de acessórios, tal, masculinos. E aí, ele falou assim... E a gente já foi de tentar muitas coisas, né? A pergunta que você fez. Já tentamos várias. Eu já tentei fazer até almofada. Até empresa de almofada. Nem vou entrar em detalhes aqui, senão não vou nem lembrar todas as empresas que eu já tentei. E aí, ele falou assim... Por que a gente não vende esses prendedores de chupeta? Porque ele tinha feito pro Lorenzo só, né? E aí, eu falei assim... Aí, eu olhei pra ele assim e falei... Lá vem. Juro pra vocês. Tá? Ele me zoou até hoje, tá, gente, disso. Porque você... Aí ele falou assim, lá vem, Guilherme. E sabe quando você chega num ponto da vida? Eu tava cansada de tentar. Tava cansada. Aí eu falei, mais uma? Falei, não, já tava num ponto que eu tava meio desiludida, assim, sabe? Mas é muito complicado quando você chega nesse ponto,
Porque você não para pra pensar assim, deixa eu parar aqui e pensar, será que é o que Deus quer mesmo? E se Deus quiser me levar pra outro lugar, Sim. sabe? Sim. E se realmente isso for algo que Deus tá mostrando, né? Eu ouvi uma parte de uma vez do seu Instagram, que aquilo pra mim foi essencial. Que você falou que Deus chegou num ponto que você falou, não, eu tenho que mudar, né? Sim. Que foi aí que você começou, né? Essa parte do jardim. Sim. E aquilo foi a minha história, aquilo. Que eu falei assim, não, mas... Né? E assim, eu queria negar, mas por um lado eu falava, não, mas se for de Deus isso, né? É o meu marido, eu tenho que ouvir, né? Não posso também pegar e frustrar ele logo de cara, né? Aí eu falei, ai, Guilherme, de novo, você inventando coisa, né? Eu falei, aí se a gente tentar e não conseguir... Aí eu falei, tá bom, vai. Aí ele comprou uns materiais, fez prenda de chupeta de glitter, de um monte de coisa, né? E aí ele falou assim, faz o Instagram aí. E eu, né, eu orgulhosa, tá bom. Falei, vou obedecer, né? E aí eu peguei e fiz o Instagram. Aí ele falou assim, o que você acha de Mug? Que eu já falo sobre o nome. Aí ele falou, o que você acha de Mug? Aí eu falei... Aí ele explicou o porquê. Aí eu falei, tá bom, vai. Aí, sabe quando você posta assim, você fala assim, vou postar. Vou fazer só porque ele pediu. Só porque ele pediu. Tô sendo sincera, assim. Ele sabe disso, né? Eu falei, vou fazer porque ele pediu. Aí postei. Gente, no dia que eu postei, entrou uma mulher, a Michelle, que é minha cliente até hoje. Ela comprou 13 clipes de chupeta, que a gente chama de clipe, né? A gente colocou esse nome de clipe. Ela encomendou 13, assim, no mesmo... Aí eu olhei, assim, falei... Não é que o negócio deu certo? Já tá diferente, né? Falei... Aí você se empolga. Quando vem algo assim, você se empolga, né? Com certeza. Assim, aí eu falei... acho que vai dar certo, né? Aí eu continuei, né? Fiquei incentivada, continuei. E até hoje a gente brinca, né? Assim, eu fui submissa, né? Eu falei, não, eu não posso também, né? Frustrar e também não posso também... Descredibilizar. por causa que algo tá dando errado, eu achar que tudo vai dar errado, né? Sim. Isso até hoje, tá, gente? Na nossa vida. Às vezes a gente tenta algo, fala assim, será que vai dar certo? Não, vamos tentar. Sim. Né? Porque o empreender é isso, né? É o isso. tentar. É o risco, né? E tem vezes que a gente lança coleção que não vinga. E tem vezes que a gente lança que a gente não espera. E é um sucesso. Que é um sucesso, assim, que a gente fala, caramba, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha investido o dobro, sabe? Sim. Então, isso foi o começo, mas é o nosso dia a dia. O empreender é isso. A gente não tem... O empreender é risco.